Professor, obrigado pelas palavras. Boa noite a todos, boa noite aos senhores, às senhoras. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente já dar início a Quero esse aproveitar nosso... quando o Levi está compartilhando, o Alange pediu uma curiosidade da escola e a gente passou para ele, Alan, queria saber dividir com os colegas aí, porque o nome da escola é Sérgio Corrêa, né? Então, para quem não sabe, Sérgio Corrêa foi presidente da Comissão Nacional de Arbitragem por 2 décadas, né? duas temporadas, né? E hoje ele é um dos idealizadores do VAR, junto com o Manuel Serapião, responsável pelo projeto do VAR, e responde pelo departamento administrativo da CBF de arbitragem. Então, essa questão do VAR, todo esse treinamento. Então, foi até interessante quando o Alan perguntou, e eu disse, ele é bom saber, porque, na verdade, alguém vai perguntar, a escola que você estuda, que leva aquele nome. Então, ele hoje já sabe. Estou compartilhando também com os demais aí. Tranquilo? Levi, obrigado aí. Vamos lá, começar aí. Pronto. Tá todo mundo vendo aí a tela? Ok. Positivo. Pronto. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre... vamos dar início nessa parte do treinamento físico, da arbitragem de futebol. Naquela avaliação que eu fiz com vocês, eu vi que pouquíssimas pessoas ainda não estavam treinando, não realizavam nenhum tipo de treinamento físico, mas eu vou passar hoje uma base, né, que quem não estava treinando pode fazer e quem já está pode complementar, né, nos seus treinamentos. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente viu na aula passada, e vou relembrar um pouco com vocês, na aula passada que eu digo, a aula que eu estive aqui, junto com o professor Júnior, e a gente viu um pouco das exigências do árbitro de futebol do ponto de vista físico, né? O quanto e como ele é exigido dentro de campo, fisicamente. Eu vou dar uma repassada com vocês hoje mais uma vez. Além disso, a gente vai conversar um pouco sobre por que é importante estar bem condicionado fisicamente. O professor Ivanei ressaltou aí um pouco, ressaltou um pouquinho aí antes, né, com vocês sobre essa importância. Mas vamos ver mais um pouco também hoje. Além disso, eu vou conversar um pouco com vocês que foi um ponto de muitas dúvidas, muitas pessoas conversaram comigo na jornada sobre essa questão da recuperação pós-treinos e pós-partidas, pós os jogos que vocês fazem, né? E eu vou conversar um pouco com vocês sobre essas questões, sobre estratégias de recuperação, o que pode ser feito, o que é importante fazer, para que a gente possa melhorar o nosso desempenho dentro de campo, né? E no final, eu vou conversar com vocês sobre esse programa de treinamento, né? Treinamento básico que vocês podem ter. Já aviso de antemão que é base mesmo, né? É um programa para quem não está fazendo nada, pode se basear, mas vocês estão livres, né, para fazer o treinamento que vocês acharem melhor, né, com acompanhamento profissional ou não, mas eu vou estar sempre aqui para qualquer dúvida que vocês tiverem, para tentar ajudar vocês da melhor forma possível. Então, como a gente viu lá na aula passada, que eu estive aqui, a gente viu que o árbitro de futebol, principalmente o árbitro central, né, o árbitro de campo, ele percorre de 9 a 3 quilômetros em média por jogo, né? A gente sabe que as ações de alta intensidade, como corrida de moderada intensidade, ali entre 13 e 18 km por hora, corrida de alta intensidade acima de 18 km por hora, e os sprints, que são aqueles tiros, né, que a gente faz na máxima velocidade, né, com a intenção de máxima velocidade. Essas são as ações que a gente chama de alta intensidade e que são as que determinam o jogo, né? Além delas, a gente tem também as ações de baixa intensidade, que são as predominantes no jogo, as que o árbitro mais faz, que são, além da posição em pé, parado, a caminhada, o trote, a corrida de baixa intensidade, a lateral, a corrida de costas, todas essas ações, o árbitro ele faz constantemente e por muito tempo e um número de vezes muito grande dentro do jogo, né? E, geralmente, essas ações ocorrem de 6 a 3 km por hora em média. E essas são as ações mais predominantes, né? As que mais ocorrem dentro do jogo.
mas as ações de alta intensidade elas também são extremamente importantes porque elas determinam o jogo, né? Geralmente são as que 90% das vezes elas ocorrem antes da realização de um gol, né? Talvez é o ponto mais importante do jogo, né? O momento mais importante do jogo e as ações que antecedem esse momento, que é o gol, elas geralmente 90% das vezes são ações de alta intensidade, né? Corrida de moderada, alta intensidade ou seguida de sprints na máxima velocidade. Então, com isso, já relembrando, já dá para a gente ter uma visão da importância do árbitro estar bem condicionado fisicamente, né? Não é só ter o conhecimento teórico, técnico das regras, mas também poder aplicar esse conhecimento dentro de campo, né? Acompanhando as jogadas, estando próximo das jogadas, né? Próximo dos jogadores para poder ter um bom desempenho dentro de campo. Além disso, o árbitro também é muito exigido do ponto de vista cognitivo, né? Como a gente viu na aula passada, são várias as decisões realizadas pelos árbitros e dentro dessa questão do desempenho cognitivo existem vários fatores que vão afetar e que afetam o desempenho cognitivo do árbitro de alguma forma. Mas a gente tem que entender que o sucesso do árbitro de futebol dentro de campo, ele depende da sua capacidade de tomar decisões, né? Tomada de decisão sempre o ponto-chave para se desempenhar dentro de campo. E a gente sabe que essas decisões, elas ocorrem muitas vezes sob pressão, né? Sob pressão de torcida, de jogadores, de quem está fora do campo de jogo. Então, o árbitro ele tem que estar sempre tomando suas decisões dentro do campo de jogo e conseguindo fazer essas tomadas de decisões estando bem fisicamente, né? Porque assim ele vai conseguir realizar essas tomadas de decisões da melhor forma possível. Então, por que o árbitro deve estar bem condicionado fisicamente, né? Basicamente, para duas coisas, né? Dois pontos. Para que as tomadas de decisões que ele realize dentro de campo não sejam atrapalhadas, né? Porque ele talvez não consiga estar próximo do lance, próximo da jogada, por estar mal fisicamente, talvez não consiga acompanhar uma disputa de bola, por exemplo, acompanhar um contra-ataque, um lance importante que possa acontecer no jogo. Então, para isso, para que ele possa tomar as melhores decisões, né, ele precisa estar perto do lance, perto da jogada, precisa acompanhar a jogada, os lances dos jogadores para tomar as melhores decisões. Então, esse já é o primeiro ponto do porquê o árbitro deve estar bem condicionado fisicamente. Né? E um outro ponto é para se mostrar apto para trabalhar nos jogos. Né? Eu acredito que a maioria já vivenciou isso, né? Realizar os testes físicos, né? Chamados TAF, né? Teste de aptidão física, para poder estar apto mesmo para ser escalado, né? Para trabalhar nos jogos. Então, a gente sabe que para você ser escalado, você precisa se mostrar apto não só do ponto de vista técnico, teórico, de conhecimento das regras, mas também do ponto de vista físico, né? Então, se condicionar fisicamente é tão importante quanto conhecer as regras, né? E saber aplicá-las dentro do campo. Alguém quer falar, pessoal? Quem quiser falar, pode E abrir o Fábio áudio, Nobre. E pode assim, falar. Levi, o teste não é fácil, não. É bem puxado. Se não tiver bem fisicamente, não vai, não. Verdade. E a gente já puxando um pouco desse assunto, né? Já que você comentou que o teste não é fácil, a gente já tem uma data programada para fazer um teste com vocês. Esse mês ainda, mas se não me engano, o professor Ivanei ainda vai comentar melhor com vocês sobre isso. Mas a gente já vai fazer um teste com vocês para conhecer melhor vocês, né? Conhecer como vocês estão, o condicionamento físico de vocês. E aí já poder, para que eu possa também já começar a atuar de forma mais específica com cada um de vocês na questão do treinamento. Mas isso eu ainda vou comentar mais um pouco, comentar mais para frente nessa aula de hoje, né? E aí, pessoal, visto relembrado um pouco da exigência do jogo, do quanto o jogo exige do árbitro, e entendido a importância de estar bem condicionado fisicamente,
Muitas pessoas na jornada me perguntaram sobre essa questão da recuperação, né? O que fazer após um treinamento, após um jogo. Às vezes, as pessoas, você tem que fazer um jogo que você não estava programado para fazer, né? Às vezes vem um convite e você não estava preparado para aquele jogo, mas aí você quer ir para o jogo, você aceita, e aí você não está bem recuperado, não está bem pronto para apitar um jogo ou para bandeirar, né? E aí, entender essas estratégias de recuperação é importante para que vocês possam ir para o jogo o mais bem preparado possível, né? E muitas pessoas me perguntaram sobre o que fazer, né? Quando faz um treino muito extenuante, né? E fica muito cansado, e às vezes vai ter que fazer um treino 2 dias depois, 1 ou 3 dias depois, e fazer para se recuperar, ou mesmo que não vá para algum jogo, após um treino que foi muito puxado, né? Aí, às vezes a gente quer recuperar o mais rápido possível também desse treino, e muitas vezes a gente não sabe muito o que fazer. E muitos me perguntaram sobre isso, né? O que fazer. Então, vou conversar um pouquinho com vocês sobre as estratégias de recuperação, né? O que a gente pode fazer para recuperar, para nos recuperar um pouco mais rápido e da melhor forma possível, né? Então, aqui é uma pirâmide da recuperação, né? Em que ela parte da base para o topo, né? A base sendo o mais importante, as estratégias mais importantes que a gente deve fazer para se recuperar da melhor forma possível de um treino ou após uma partida. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que se a gente quer recuperar bem de um jogo ou de um treino que foi muito puxado, não tem coisa melhor do que o sono, né? Do que dormir. O sono é a própria recuperação, né? Na verdade, eu costumo comentar que não é nenhuma estratégia de recuperação, é a própria recuperação em si. Não tem como a gente querer recuperar bem de uma partida, de um treino, se a gente não dormir bem. Então, se atentar à quantidade de horas e à qualidade desse sono vai ser extremamente importante para que vocês possam se recuperar melhor. Mais para frente eu vou comentar cada ponto desse de uma forma mais detalhada. E aí, acima dessa base, a primeira coisa que a gente precisa assegurar, ter certeza de que estamos fazendo bem para alcançar uma boa recuperação, é o sono. E logo depois, em seguida, a segunda e terceira coisas são a nutrição e a hidratação, né? Se alimentar bem, dar ao corpo os nutrientes necessários que vão ser que vai ajudar o corpo a se recuperar desses treinos, desses jogos, dessas partidas que foram muito puxadas, é a segunda coisa mais importante que a gente pode fazer, né? Então, fazer uma boa refeição pós-partida, com carboidratos, com proteína, para reabastecer o corpo, né? Após uma alta perda que a gente tem quando faz uma partida ou um treino muito extenuante, é extremamente importante. Essa parte da nutrição, a escola que já tem a nutricionista, né? Ela vai falar melhor, ela é formada para isso, né? Vai falar melhor do que eu sobre essa questão. Na verdade, já falou, né? Já teve uma aula com vocês sobre isso, já passou um cardápio. Acredito que nesse momento vocês já sabem bem qual refeição vocês devem fazer antes ou depois de um jogo, né? Nesse assunto, acredito que vocês já estão bem encaminhados aí em saber o que comer, o que não comer antes e depois de um jogo para se recuperar bem, enfim. Mas, além da nutrição, outro ponto muito importante é a hidratação também, né? Eu vou comentar também com mais detalhes mais para frente, mas depois do sono e junto com a nutrição, a hidratação também é muito importante para que a gente possa ter uma boa recuperação, né? Muitas vezes, essa questão, esse aspecto da recuperação é muito negligenciado por muitas pessoas, às vezes as pessoas não se atentam muito a essa questão da hidratação, mas ela é extremamente importante para que a gente possa ter uma boa recuperação também. E esses 3 pontos, né, o sono, a nutrição e a hidratação, é a base da recuperação, né? É o que a gente mais tem de nível de evidência de que realmente faz
efeito, né, na literatura científica, né, que os estudos científicos têm nos mostrado é que essa realmente é a base da recuperação, né? Antes da gente pensar em qualquer outra coisa para se fazer, como muitos comentaram comigo lá na jornada, sobre as roupas compressivas, sobre várias outras estratégias de recuperação mais da moda, né? Mais sofisticadas, vamos dizer assim, alguns equipamentos e tal, mas não adianta de nada a gente fazer essas estratégias mais tecnológicas, né, se a base não estiver sendo feita, né? Então, o sono, a nutrição e a hidratação, elas precisam estar em dia na rotina de vocês, né, de treinos e de partidas. E aí, acima dessa base aqui, que é o mais importante da pirâmide, vem outras estratégias que têm um certo nível de evidência científica de que realmente faz efeito, como é a imersão em água gelada, por exemplo, né, que é quando a gente coloca o corpo todo embaixo fica imerso, né, em água, principalmente água gelada, né? Acho que vocês já devem ter visto muitos atletas, né, jogadores de futebol fazerem isso, né, quando eles deitam, ficam sentados, né, com os membros inferiores estendidos numa banheira ou num tubo, assim, com água gelada sobre as pernas, né, sobre os membros inferiores. Já viram, né? Então, essa também é uma estratégia muito, muito boa para se fazer, principalmente pós-partida, né? Principalmente se vocês tiverem, que eu acredito que deve acontecer muito com vocês, né? Que apitam muito campeonato amador, às vezes tem um jogo no sábado e outro no domingo, ou até mesmo no mesmo dia, né? Tem um jogo pela manhã, depois na tarde, ou até no mesmo turno, né? Então, usar essa imersão, claro, se puder ser feito, né? Se tiver na logística de vocês aí, se tiver uma piscina de plástico ou qualquer coisa que dê para colocar uma água e gelo, para que vocês possam colocar todas as pernas, né? Cobrir todas as pernas de água gelada, né? De água com gelo. Isso é uma estratégia muito boa que tem de evidência na literatura científica e que parece sim fazer um bom efeito na recuperação, principalmente quando vocês estão fazendo muito jogo, né? E acho que tem alguém aí na estrada. Acho que... Alan, você quer fazer alguma pergunta? Tá desligado o microfone. O seu som. O Alan, parece que tem uma buzina de caminhão aí. Alan, seu som tá com trem aí ou com caminhão? Opa, gente, é meu fone, eu tô fazendo a troca dele aqui. Não, Pronto. o professor estava falando em relação à imersão no gelo, eu faço isso com frequência. E é Boa. impressionante como a gente sai renovado de dentro do Isso. gelo. Isso, ele é analgésico, né? E relaxante também, né? Não só para o corpo, mas para a mente também. Então é uma estratégia muito boa para se fazer. Geralmente, como eu não tenho a bombona, eu faço com os meões, né? Boto o gelo na geladeira, no congelador, tiro, pego vários meões e aí eu ponho dentro do meão e amarro a perna. Boto 3, 4 meões em cada perna e fica tudo praticamente com gelo. Pronto, é uma estratégia para quem não tem a bombona, né? Ou o tanque. Ou um tanque, ou uma piscina, ou quem não tem nada disso, né? Pode também fazer local, né? Pegar o gelo, colocar numa bolsa e aplicar de forma local, né? Ali na perna, na coxa, na panturrilha, enfim, aplicar o gelo, né? Não é o mesmo efeito, né? Quando você está com o corpo totalmente imerso, né? Coberto da água gelada, é a melhor opção, mas se não tem nenhum recurso que possa fazer isso, né? A aplicação do gelo também, da forma local, ela vai fazer um efeito também. Fora o banho também, né? Não vai ter o mesmo efeito, né? Não vai ser a mesma coisa que uma imersão, mas o banho também, o banho gelado, ele vai ajudar também já, principalmente no relaxamento mental, né? Então, também pode ser usado
pensando nisso, né? Em recuperar de uma melhor forma entre uma partida e outra, principalmente se for no mesmo turno ou até de um dia para o outro, né? Que eu acho que acontece muito com vocês também. E aí, Levi, ou pode falar. uma pergunta que Emanuel fez aí no chat, aproveitar essa gancho dele. Quantos minutos lá nessa bacia, banheira de gelo? Assim, o ideal é que a gente conseguisse medir a temperatura, né? Hoje, com a Covid, até que tem muitas pessoas com termômetro em casa, né? Mas, se for possível medir a temperatura da água, né? O ideal é que fique em média 10 graus e que vocês passem em média também 10 minutos, né? Então, 10 graus e 10 minutos em média, né? Claro que vai ter pessoas que vão ter efeito já com tempo menor, com a temperatura maior, outras que vão precisar ficar mais tempo em uma temperatura um pouco menor, mas em média o que a gente sabe que funciona é 10 minutos e 10 graus. Mas se não for possível medir, o que a gente pode fazer é ficar numa água gelada que você consiga suportar, né? Se você estiver conseguindo suportar, ficando ali imerso, e não conseguir medir a temperatura, já vai ser uma boa forma da gente estimar que está numa boa temperatura, assim, que vai fazer efeito. Beleza? Poxa, eu não estou conseguindo ver o chat, mas não sei como é que eu faço aqui. Mas se aparecer qualquer pergunta, podem me Eu vou ver interromper, aqui, beleza? eu vou ver aqui para você. Emanuel perguntou aqui e tal. Jair está dizendo que entrou agora, estava com problema na internet. Márcio, infelizmente não deu tempo, não dá. Pronto. Normal, normal. Só a pergunta do Pronto, Emanuel mesmo. Eu vou ficar olhando aqui. pronto, É que eu pronto, estou valeu. fazendo a chamada. Eu estou anotando quem está na sala aqui. Não, Por tranquilo, favor, tranquilo. aproveitando, desculpa interromper, Levi. Tem alguém que está com um perfil aqui que eu não estou identificando. Por favor, de quem foi esse perfil, me identifique no meu privado. Deixa eu passar aqui. Caetana Bispo. Não identifiquei. Quem tiver com o perfil Caetana Bispo, identifique aí, por favor, no meu privado. Pois não, Levi, José Bruno. Pronto. Ok. Pronto. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem interromper, tá? Sem problema. E aí, passadas essas 4 estratégias de recuperação, né? Lembrando mais uma vez que antes mesmo de pensar em fazer a imersão no gelo e a aplicação do gelo de forma local, é sempre importante vocês assegurarem, terem certeza que vocês estão se alimentando bem e se hidratando e conseguindo dormir bem, beleza? E aí, subindo aqui, indo para estratégias que têm menos evidência de que funcionam, tem alguns estudos que mostram que tem efeito, mas outros não, não tem um consenso na literatura científica, né? Mas é muito usado, né? Principalmente no futebol hoje, são estratégias muito usadas, mas não tem tanto nível de evidência de que realmente faz efeito, né? Mas vocês também, se tiverem muito cansados, né, muito fadigados após uma partida e precisam recuperar urgentemente para fazer uma próxima partida, vocês podem usar do máximo de estratégias que vocês puderem e tiverem disponível, né? E aí, em cima daqui na pirâmide da imersão, vem a compressão, né? Às vezes, vocês já devem ter visto aquelas botas que, por exemplo, muitos jogadores de futebol, atletas usam, né? Aquelas botas que eles ficam na maca e umas botas que cobrem as pernas deles, os membros inferiores. Bota Ali. pneumática. Isso. Que eles usam para gerar essa compressão, mas, obviamente, eu acredito que ninguém tem essas botas. E aí, uma alternativa que a gente pode usar, e que é usada também, é as roupas, né? As roupas de compressão. No nosso caso aqui, que é o esporte do futebol, é muito usada as calças, né? Calças de compressão. Então, pós-partida, pós um jogo, vocês já podem usar uma calça de compressão por pelo menos uma hora, né? No mínimo uma hora já para começar a dar início a esse processo de recuperação, né? Já vai ajudar bastante a dar início a esse processo de recuperação. Outra estratégia que vocês podem fazer já é uma recuperação ativa, né? Para eliminar resíduos metabólicos que podem ficar após partida, né? Fazer um trote leve até no gramado mesmo, de forma contínua, né? Ali pelo campo, rodando o campo, né? Vocês podem fazer ali de 5 a 10 minutos, até no máximo 15, para
liberar os metabólitos, né, os resíduos que ficam da produção, toda a produção de energia que vocês tiveram durante o jogo, também é uma boa estratégia já para iniciar pós-partida, né? Fora o alongamento, né? O alongamento também vai atuar como uma boa estratégia, principalmente os alongamentos passivos após a partida, né? Como uma estratégia que também pode fazer efeito já para dar início nesse processo de recuperação. Fora a massagem, que talvez já seja mais acessível para alguns, a automassagem também, vocês já devem ter visto um rolo de espuma, né? Que é muito usado para fazer a própria automassagem, né? Você mesmo fazendo a massagem você mesmo, passando ali o rolo, também pode ser feita. E aí, daqui da massagem para cima, equipamentos mais sofisticados e que vocês não vão ter disponíveis e também com pouca evidência científica. Mas aqui da massagem para baixo, nessa pirâmide aqui, acredito que vocês têm disponibilidade, podem usar e que devem sim usar como estratégia de recuperação pós-jogo, principalmente. E treino Levi, também. Deixa eu só fechar aqui rapidinho, Alan, que é só para frisar a importância de sempre se lembrar de que a nutrição, a hidratação e o sono estão sendo bem feitos, né? E aí nos próximos slides eu vou comentar com mais detalhes sobre essas questões. Pode falar, Alan. Jair. Jair, desculpa, Jair. Tudo bem, Alan, de boa. Desculpa aí por ter chegado um pouco atrasado na aula. E eu estou vendo aqui que está se tratando da questão da recuperação. Eu costumo usar de recuperação, além da água morna para quente, geralmente massagem. Quando eu vou, por exemplo, eu chego estoneado mesmo, aí eu pego o sabonete debaixo do chuveiro, tá? E aí vou dando a massagem com o sabonete. Eu costumo fazer isso e funciona legal, dá um relaxamento legal nos músculos, principalmente nas pernas. É uma boa estratégia, Jair. Valeu por compartilhar aí, os amigos que não fazem, né? Podem já começar a fazer essa mesma coisa que Jair faz, né? Já que não tem um rolo ali para fazer uma automassagem você mesmo, mas ali depois do banho, né? Junta, né? Une duas estratégias, né? O banho, se puder fazer um banho gelado ou fazer esse contraste, né? Mesmo de sair da água quente para gelada e unir com a massagem também é uma boa. Valeu, Jair, por compartilhar aí com os colegas, com a gente, as estratégias que você faz e que você tem visto que tem fazido efeito em você mesmo, né? Boa. Então, pessoal, dando continuidade, eu vou agora entrar em detalhes nesses 3 aspectos básicos da recuperação, né? Então, primeiro, o sono. Aqui eu trouxe um esqueminha para que a gente possa fazer para melhorar ainda mais o nosso ambiente que a gente dorme, né? O ambiente, o quarto, né? O nosso quarto, né? Para que a gente possa melhorar esse ambiente e ter uma melhor noite de sono. Aqui tá os objetivos dessas estratégias, né? Desse esqueminha que eu trouxe aqui para vocês, que talvez alguns não estejam enxergando, porque está com a letra bem pequena, aí eu coloquei aqui do lado. Então, os objetivos que a gente tem que ter para ter uma boa recuperação, né, durante o sono, ter o que a gente chama de sono recuperador, ter pelo menos em média 8 horas de sono. A quantidade de sono ela é muito importante, fora a qualidade, né, mas a quantidade também é muito importante. Isso é um valor em média, né, que vocês já tenham visto, né, mas é bom cada um fazer um teste, né, com você mesmo e saber quantas horas de sono você precisa para se sentir bem recuperado, né? Vamos fazer um teste de dormindo 6, 7, 8 horas, ou 9 até mais, né? E ver a quantidade que você consegue no outro dia acordar se sentindo bem, se sentindo relaxado, se sentindo descansado. Então, esse é um número em média, né? Mas muitas vezes tem muitas pessoas que se sentem bem, já conseguem ter um sono recuperador e acordar bem no outro dia com 6 horas de sono apenas, outras precisam de um pouco mais.
Então, isso é muito individual. O que a gente precisa fazer é teste, né? Ver o que funciona para a gente, né? O que funciona para vocês, né? Mas, em média, uma boa quantidade de sono para que a gente possa recuperar bem dos treinos e dos jogos é pelo menos 8 horas, né? Além disso, Professor, pode falar. Emilson, tá me ouvindo? Pode falar, Miss. Me tira uma dúvida. Nos últimos 2 anos, de 2019 para cá, a minha vida mudou um pouco em relação ao trabalho. Eu trabalho à noite. Tipo, na verdade, eu começo a trabalhar a partir das 17 horas e subindo, descendo de bicicleta e tal. E geralmente eu vou dormir 2, 3 da manhã no máximo, 3 da manhã no máximo. E aí venham fazendo, na verdade, essa recuperação em cima disso aí. Eu tento buscar sempre 7, 8 horas de relógio da hora que eu fui dormir. Sim. Isso devido à minha nova rotina de vida hoje do meu trabalho, né? Eu trabalho com vendas à noite, com lanche. Aí eu queria saber do senhor se há uma diferença em relação a isso aí. No caso, eu vou dormir 3 da manhã e aí busco sempre 8, 9 horas, 7 horas de relógio quando eu vou dormir. Nesse caso, o que é que você pode estar me orientando? Isso, tem uma certa diferença, né? Porque o ideal é que a gente durma durante a noite mesmo, né? Porque é o momento turno em que há uma maior liberação dos hormônios, vamos dizer assim, que deveriam ser liberados ou não liberados nesse momento, mas é questão de adaptação. Se não tem como, né? Você trabalha nesse horário, o seu corpo vai chegar um momento que ele vai se adaptar, né? Ele vai entender que ele vai precisar liberar, por exemplo, melatonina e todos os outros hormônios anabólicos, como o GH, que vai te ajudar nessa recuperação, GH, hormônio de crescimento, enfim. O seu corpo vai chegar um momento que ele vai entender, depois de um tempo que você quiser mostrando para ele mesmo, né, que, ó, eu tô indo dormir nesse momento, nessa hora, e tô acordando nessa outra hora, né? Então, seu corpo vai chegar um momento que ele vai se adaptar. Eu acredito, desculpa interromper, professor, já interrompendo, eu acredito que nesses 2 últimos anos, eu acho que ele já está adaptado, porque eu não consigo sentir sono antes, mas quando dá assim, por volta de 3, já tem 2 anos, desde 2019, que eu lancei um projeto aqui em Salvador, e aí quando dá 3 horas, 3h15, aí eu começo a sentir aquela sonolência, aquela vontade de dormir. É a vontade que me dá sono mesmo, é quando, eu não sei se é o costume de eu ter terminado um dia de trabalho, mas eu já venho com isso aí há quase 2 anos, professor. Eu pensei que tenha sido agora, nessa mudança recente, mas já tem 2 anos, já está adaptado mesmo, né? Então, não tem muito o que fazer, né? É a hora que você tem para dormir e para acordar, então não tem muito o que fazer, né? Mas como você falou, seu corpo já deve ter se adaptado, né? Senão não vai ter muita diferença, muita perda do que se você tivesse indo dormir num horário normal, vamos dizer assim, entre aspas, apenas à noite, né? Perfeito, obrigado, professor. Mas não se preocupe muito com isso, não, mas só vá monitorando se você está conseguindo recuperar bem, se não está. Mas acredito que deva estar, já tem 2 anos, né? Mas você ir conseguindo perceber o que o seu corpo está sinalizando. Entendi. Pode falar. Levei Hugo. Fala, Hugo. Tudo bom, né? Com relação a esse assunto aí, eu friso bastante essa questão que o Mício falou aí. A questão do horário, né? Essencial, 8 horas. E se você puder voltar aquele quadrozinho rapidinho, a outra imagem que mostra aquelas bolinhas vermelhas. Tem uma parte que eu estava lendo aqui, deixa eu ver. Evitar cochilos, não, deixa eu ver, limitar, estabelecer. Cadê? Se eu não me engano, foi a parte de cochilos, deixa eu ver, cair. Com relação aos objetivos, né? Acordar, se sentir se renovar. É interessante isso aqui, Mício e os colegas, porque assim, para você adaptar o seu corpo nessa parte aí de 8 horas de sono, que o ideal que você falou é à noite,
eu sofri bastante e sofro, porque às vezes eu estou aqui na autoescola e aí eu termino a aula com os alunos 10, 10 e 20 da noite, vou para casa. Chego em casa, tomo banho, aí eu vou comer alguma coisa rapidinho. Só que aí meu corpo, pelo fato de ter adaptado, eu durmo sempre 11, meia-noite, vamos imaginar. E aí no outro dia eu tenho que acordar às 6 horas. Então eu tive de sono aí 6 horas. Só que quando eu acordo, geralmente, meu irmão, não é aquele vigor. Sim. O telefone desperta, né? 6 horas eu acordo, faço meu jejum ali, vou para a autoescola, 7 horas ainda na empresa. O que acontece? Aí depois do almoço, foi aí aonde comecei a engordar. Fui para a nutricionista e falei isso para ela. Eu almoço e vou tirar aquela soneca de 2 horas ou 1h30, onde faz com que eu perca o desempenho, né, físico. Porque o ideal é você dormir 8 horas. Essas 2 horas que você faz pelo dia para recompensar, vamos imaginar, se eu dormir 6 horas, não é isso? Para recompensar 8 horas, 2 horas do dia, isso não me ajudou. Então, assim, eu acordo com aquele desânimo, sem querer trabalhar, sem querer, mas tem aquele compromisso. E o sono é essencial. Meu pai sempre falava, Hugo, deite cedo. É uma frasinha que ele falava, deitar cedo e cedo erguer. Traz saúde, dá saber. E eu peguei isso para mim, mas, falar a verdade, não é fácil não, viu? Não é Mas é fácil. importante isso aí. Valeu. Obrigadão por essas dicas aí, eu vou colocar em prática. Vou melhorar isso aí, né, limitar, ver alguns funcionários para vir abrir autoescola e tal, para eu dormir mais um pouquinho e ficar mais à vontade. E se você conseguir tirar um cochilo mesmo, agora não de 1 ou 2 horas, né? Porque realmente é bem provável que você acorde já meio que grogue, vamos dizer assim, né? Meio se sentindo mal, porque passou muito tempo cochilando, né? Mas se você tentar tirar cochilos de 20 a 30 minutos, talvez curto, né? Possa te ajudar aí durante o restante do dia, né? Possa recuperar melhor, principalmente a mente, né? Talvez seja o que mais afeta no dia a dia. A mente, é verdade. Eu trabalho muito com isso aí. E Então, atrapalha bastante você, o desempenho seu não é o mesmo. E no campo de jogo e no dia a dia vai precisar muito disso, né? sim. Então, pessoal, quando a gente fala de sono, esses são os 3 objetivos que a gente deveria ter em mente no ideal, né? Que é manter uma boa quantidade de sono, isso aqui vai variar para cada pessoa, né? Mas em média são 8 horas. Tentar dormir, cair no sono mesmo, né? Dentro de 30 minutos, né? Se você demora muito para dormir, né? Para cair no sono mesmo, ficar ali rolando na cama, pensando em muita coisa, com o pensamento acelerado, a mente trabalhando ainda, é sinal de que você não está dormindo uma boa quantidade de horas, né? Vai estar dormindo menos e vai estar dormindo numa qualidade menor, né? Então, conseguir ir para a cama já um pouco mais cedo e fazer esses pontos aqui que eu vou comentar com vocês vai ser importante para ajudar vocês a ter um sono cada vez melhor, para que vocês possam ter esse terceiro objetivo aqui, que é acordar se sentindo renovado, né? Então, como é que eu vou saber se eu estou tendo uma boa noite de sono, se eu estou me recuperando bem, tendo aquele chamado sono recuperador, né? Quando você acorda se sentindo renovado, quando você acorda se sentindo recuperado mesmo, né? Acorda se sentindo bem, então você teve uma boa noite de sono, você teve um sono recuperador. E geralmente, quando vocês vão observar, quando vocês acordam assim, né? Acordam bem, vocês caíram no sono bem cedo, né? Ali dentro de pelo menos 30 minutos, ou bem menos, e teve uma boa quantidade de sono, né? Em média ali umas 8 horas, né? Observem isso e vamos tentar ajustar essas questões para que a gente possa conseguir esses objetivos. O segredo para conseguir acordar no horário que precisa acordar e dormir bem é o horário que a gente vai dormir, né? Conseguir acordar, dormir cedo. Se vocês puderem fazer isso, vai ser bom para que vocês possam ter uma boa noite de sono e se recuperar bem. E aí, os pontos que eu falei que são importantes a gente ajustar para conseguir atingir esses objetivos começar já a estabelecer um padrão para dormir, né? Um horário para dormir e um horário para acordar. É claro que muitos trabalham, né? Como vocês falaram aí, como isso aí o Hugo falou, vocês trabalham em horários um pouco tarde, precisam acordar cedo no outro dia, mas vamos tentar
ver alguma forma de conseguir manter um padrão, né? Um horário certo para dormir, um horário certo para acordar, para que a gente possa ajustar e encontrar a melhor quantidade de sono e conseguir alcançar uma boa qualidade nesse sono, né? Para que a gente possa se recuperar cada vez melhor no dia a dia. Um outro ponto importante pode falar, é Hugo? Márcio. Professor, é Márcio. Pode falar, Márcio. Boa noite a todos. Boa noite. Eu durmo todos os dias 23 horas e meia, acordo 3 da manhã e trabalho o dia todo em pé. Às vezes as pernas cansam. Hoje mesmo eu saí correndo para vir para aula. E aqui doido. E praticamente todos os dias eu durmo assim. Durmo pouco. Isso às vezes me afeta o cansaço físico. Sim, é como eu falei lá com isso, né? Às vezes vocês já estão há muito tempo nesse padrão, né? Nesse horário que dormem, que acorda, e aí às vezes o corpo já se adapta, né? E talvez vocês não precisem de tantas horas para dormir, como 8 horas, por exemplo, né? Talvez 6, 5, um pouco menos, mas menos do que isso realmente acaba prejudicando um pouco. Como você disse, você acaba percebendo mesmo, né? Que acorda se sentindo cansado ainda, né? Mas aí... Igual o irmão falou aí, o irmão Hugo falou aí que o corpo já acorda cansado. Sim. Mas aí, por isso, é importante aplicar aquelas estratégias, principalmente quando vocês, nos dias que vocês treinam ou que fazem algum jogo, aplicar aquelas estratégias de recuperação, né, já pós-jogo mesmo, já vai ajudar bastante na recuperação e vai ajudar a ter uma boa noite de sono também, né? Então, além de estabelecer esse padrão, né, de horário para dormir, de acordar, de criar uma rotina que não seja muito estimulante antes de ir para a cama, né? Como, por exemplo, ficar usando muito o aparelho eletrônico antes de dormir, né? Ficar em frente a alguma tela, seja de celular, de computador, de televisão. Ficar longe disso, né? Pelo menos uns 30 minutos antes de ir para a cama já vai ajudar bastante na hora de vocês conseguirem cair no sono cedo e ter um bom sono. Um outro ponto importante é a temperatura do quarto, né? E a luminosidade. Fora o som, né, o barulho, então tentar dormir num quarto com uma boa temperatura, escuro e sem muita zoada, calmo, né, vai ajudar também a melhorar essa noite de sono. E outros dois pontos, pode falar. Boa noite, é Emanuel que está falando. Nos slides anteriores, o senhor mencionou a respeito do uso da cafeína. Eu costumo beber bastante café. Eu acho que, em média, eu devo beber umas 7 ou 6 canecas de café sem açúcar. Atrapalha a qualidade do sono essa quantidade excessiva de cafeína durante o dia? Depende do horário que você vai tomar essa cafeína, né? Se você tomar muita cafeína perto de ir dormir, é bem provável que esteja atrapalhando aí seu sono, né? Que ela é bem estimulante. Então, talvez você demore um pouco para cair no sono e não tenha um sono de muita qualidade, mas se você toma ela só pela manhã ou à tarde, até ali umas 4 horas da tarde, não vai ter muito efeito sobre o seu sono. Então, depende disso. O ideal é que não mantenha a cafeína longe, pelo menos umas 12 horas antes de você ir para a cama, né? Se você vai dormir às 12, meia-noite, corta a cafeína até o meio-dia. Mas isso é no ideal, né? Mundo ideal, né? Às vezes tem muitas pessoas que não conseguem, né? Viciado em cafeína não consegue. Mas se for reparar também, muitas vezes não tem um bom sono. Levi, é difícil, viu? É o meu caso. Eu posso fazer uma escala, fazer um relatório, ter o café do lado. Não tem jeito. Não tem jeito. Quando eu estou de analista mesmo, que o relatório demora, pronto. Aí que entra da parte da meia-noite, o café é terrível. Agora, assim, eu acredito, só, desculpe interromper rapidinho, como você falou assim dos outros colegas aí, questão de acostumar, eu acredito, Levi, que meu organismo já deve ter acostumado, porque assim, eu não vou me omitir aqui e dizer que eu não tomo café 10, 22 horas tomando. Mas assim, eu consigo dormir. Agora tem um detalhe, como assim, eu posso ser a hora que for, aquele relógio biológico, 5h30, já estou de pé, não tem jeito. Eu acordo, tá tranquilo, fazer as
agradecer primeiramente a Deus e as duas obrigações, mas eu não acordo assim, cansado, entendeu? Eu acho que eu já me habituei um pouco. Foi tanto que a única coisa que a nutricionista não conseguiu tirar de mim, não é essa, a outra doutora lá, foi o café. Aí não teve jeito, não consegui. Eu só já que eu não consigo, tome sem açúcar. Aí eu acho que a Manuel também, acho que o pessoal pensa. Ivanei, uma pergunta aqui pro senhor rapidinho. Mas se caso você for dormir, tipo, 1 da manhã, você acorda 5h30 mesmo? Acordo 5, máximo 6 horas, mas não acordo cansado, não. Não estou dizendo que. Não estou dizendo que você não acorde. Isso aí Levi é mais da área de Levi. Cada ser humano tem um biotipo diferente, o organismo ali. Já está acostumado. E também, assim, nos fatores que eu dizia assim, às vezes as viagens que a gente estava nativa, da CBF, a gente saía às vezes nos voos na madrugada, né, Levi? Aí tem que estar preparado, porque aí no outro dia descansava era um pouco no hotel para o jogo à noite. Eu não sei se esses fatores a gente foi se adaptando também. Então, assim, eu não acordo. Mesmo que eu durma um pouco, posso até ficar, para complementar, posso até ficar descansando. Não levantar logo, mas geralmente aquele horário de 5h30 para 6 horas já é aquele relógio biológico mesmo. O corpo adaptou já, né? Falando de café, Emilson, eu acho que eu, professor, que meu corpo se adaptou tanto a essa rotina que eu tenho, que até quando eu vou para os jogos, aqui mesmo, da federação, o pessoal já sabe que vai ter um cafezinho no vestiário, que eu levo minha garrafa. Eu não tenho esse problema em relação a beber o café e tirar o sono. É uma bebida para mim igual a água. Se puder toda hora, eu tô bebendo, né? Até que eu tô aqui, ó, quentinho. Pronto. Se não atrapalha vocês, Doutor, continua. Alan, eu acho que o que o professor Ivanei quis dizer aí foi o seguinte. Palavras dele, que eu imagino que seja, né? Eu já ralei tanto, já fui árbitro durante tanto tempo, eu acordo e me sinto tão bem. Vocês que são novos estão acabados. Eu pensei nisso também. Alan me fez rir agora. Professor, pode falar. Boa noite, professor. Eu consegui pegar um embalo aí do pessoal aí da Carlos tá falando, né? Do café, eu consegui fazer a troca do café pelo chá, né? Eu tava tomando bastante café por causa das aulas também que tenho também, e eu trabalho, eu pego de 6 da manhã a 8 da noite, né? Aí eu sempre tava tomando café para não dar sono, né? Tipo, dava, sei lá, das 6 horas, aí tomava café para não dar sono. Só que aí tinha um porém, quando eu vinha dormir, que não, a maioria do pessoal era às 20h30, às 0 horas, era muito tarde. No dia também tá a pé, eu comecei a fazer a troca do café para o chá de camomila, né? O chacezinho. E eu acho que tô sentindo um resultado positivo, sabe? Assim, ter um sono, né? Não tô conseguindo ficar cansado e na hora que eu chego em casa, já vou logo também. Já consigo dormir. Assistir as aulas que eu ia assistir, já consigo dormir. Uma coisa que eu não conseguia. Por exemplo, deitar 10 horas, já consigo pegar no sono. No outro dia tá bem renovado já. Eu fiz essa troca do café para o chá, no caso, e tá dando resultado. Pronto. Você tá gostando, tá funcionando, continua. Professor, rapidinho. Então, assim, no caso, um horário que deveria ser o ideal para tomar café pela última vez seria o quê? Umas 4 horas da tarde ou mais cedo? Assim, o ideal é que você corte pelo menos 12 horas antes de dormir, né? Mas, como o professor Ivanei comentou, né? Isso também. Se não te atrapalha, acho que você não precisa cortar, não tem problema. Né? Se não te atrapalha, não atrapalha sua noite de sono, pode continuar tomando. Mas se te atrapalha, como foi o caso aí de José Carlos, né? Tava atrapalhando ele de dormir, ele trocou por uma opção melhor, um calmante, né? Chá de camomila, e tá funcionando para ele, tá? Já tá conseguindo dormir melhor. Mas se não tá te atrapalhando, mano, pode continuar, assim como o Mício vem fazendo. Se não te atrapalha, pode continuar tomando. Viu, Levi? Rapidinho aqui, só para colocar esse ponto aí, minha participação. 3 coisas importantes que eu não posso deixar de fazer. Dormir bem, se alimentar bem no horário certo e tomar muito líquido. Se eu ficar, por exemplo, eu tenho que fazer esses 3 certinho. Se eu ficar sem tomar água o suficiente durante o dia, pode chamar SAMU, que eu vou ter enxaqueca muito forte, vou parar no hospital. Se eu ficar sem dormir bem, pode preparar SAMU. A minha enxaqueca, quando vem, cara, vem para derrubar. Se eu ficar numa sala fechada, do tanto que no primeiro dia de aula que eu fui para Aracaju, eu já levei meu vasinho. Eu tenho uma garrafinha de 500 ml, que se eu não me hidratar,
ali, ó, tomando algo. Me dá uma enxaqueca, meu irmão, que Boa, esse é um ponto que eu vou comentar ainda. eu já vou parar no hospital. Então, assim, eu já tenho, fico me policiando já com relação a isso. Tipo, domingo mesmo eu fui apitar aqui. Eu dormi cedo, no sábado à noite. Já me preparei, me alimentei bem. De manhã cedo, tinha uma laranjinha, viu, professor? Tem uma laranjinha. Eu Essa catei. laranja a gente É sagrado. espera muito tempo já. Fiz um suco da vitamina C de manhã cedo com um sanduíchezinho, um pãozinho, tudo pro campo. E aí, bem demais. Então, assim, isso que é importante. Você se policiar, você se conhece. Né? Eu prezo isso. Dormir, se alimentar bem e tomar água. Para mim é o suficiente. Boa, isso é a base. Então, pessoal, esses são alguns pontos, além de evitar o cochilo muito perto da noite, né? Porque pode atrapalhar também bastante na hora que for dormir. Então, esses são alguns pontos que a gente pode começar a fazer, implantar para ter uma boa noite de sono, né? Quem não está conseguindo ter uma boa noite de sono, conseguindo acordar bem, né? Se sentindo recuperado, renovado. Essas são algumas estratégias que a gente pode fazer para ter uma melhor noite de sono. E aí, comentando um pouco sobre o sono, vou falar mais em detalhes sobre a hidratação, que é o ponto que o comentou já, e que atrapalha bastante a recuperação se não for bem feita, né? E que às vezes é muito negligenciado pelas pessoas que treinam e que trabalham com esporte. A nutrição, eu não vou comentar, porque vocês já tiveram aula sobre isso, vão ter mais com a nutricionista, tem a nutricionista da escola, mas lembrando, a base da recuperação é o sono, que a gente comentou anteriormente, né? Então, se certifiquem que estão conseguindo ter uma boa noite de sono, conseguindo dormir. Se não tiverem, vamos tentar aplicar algumas dessas estratégias para melhorar. E o outro ponto que eu vou comentar com vocês, que é a base da recuperação, né, é a hidratação, né? Então, se a gente for fazer um teste, por exemplo, que é um teste que é muito, muito usado hoje no futebol, né, com atletas, mas a arbitragem também, os árbitros também podem fazer, por exemplo, é medir seu peso antes do jogo e após as partidas, né, e ver o quanto vocês perdem de líquido, né, pós-jogo. Então, hoje, com os dados da literatura científica, a gente sabe que uma perda maior que 1,5 kg, né? Quando você se pesa antes do jogo e depois do jogo e percebe que você teve uma redução, uma perda no peso de 1,5 kg, é um sinal já de que você já entrou em desidratação, né? E para cada quilo perdido após um jogo, vocês já devem começar a repor pelo menos 1 litro de líquido, né? Não precisa ser só água, na verdade. É importante que não seja só água, né, que vocês bebam após uma partida, por exemplo, porque a água, se vocês beberem só água, vai fazer com que parem de ter sede, por exemplo, e aí vocês, no decorrer do dia, talvez não se hidratem tanto, ou se hidratem numa quantidade que deveriam se hidratar, né, porque se vocês ficarem bebendo só água, a água vai ter esse efeito, né, de cessar a sede, de parar a sede, e aí vocês talvez não se continuem hidratando durante o dia, então às vezes também é muito importante beber uma água que tenha outras substâncias como sódio, potássio, eletrólitos, né, para conseguir se manter com sede e se hidratando durante o resto do dia, né? Então, água que tem alguma quantidade mínima de carboidrato também é bom, aqueles isotônicos, né, que você vê os jogadores sempre tomando muito, mas para a arbitragem também é importante, né? Repor o líquido e as substâncias importantes que são essenciais para a gente conseguir desempenhar bem dentro de campo, né? Professor Alan. Pode falar, Alan. Eu costumo me pesar sempre antes das minhas atividades e posteriormente, principalmente dias de coordenação e TAF. A minha média de treinamento coordenação é entre 40 e 45 minutos. E eu perco entre 800 gramas e 1 quilo. Tá na média? Tá. Não teve uma grande perda, né? Quando você passa de 1,5 kg, né? Que você tem uma redução de pelo menos 2%, né? 2% de perda de peso. Quando você deve já se preocupar, né? Já começar a repor aí para cada quilo perdido 1 litro de líquido, né?
Mas, independentemente de quanto peso vocês percam, né, se é muito ou pouco, se já está no início de desidratação ou não, é sempre bom a gente estar repondo o líquido, né, se hidratando para ter uma boa recuperação, né? E aí eu já vou entrar na parte de como a gente sabe se a gente está hidratado ou não, bem hidratado ou não, né? E aí a gente tem 2 pontos, né? Quantidade de vezes que a gente urina, que vai para o banheiro urinar. O ideal é de 4 a 7 vezes, né, durante o dia. E verificar a cor da urina, né? Quanto mais escuro for a urina, mais desidratado você vai estar, né? Aqui é uma escala de cor de urina para a gente começar a entender o nível de desidratação por meio da coloração da urina. Então, quanto mais escuro tiver, maior o nível de desidratação. Aqui são casos bem extremos no 7 e no 8, né, quando a urina está bem amarela ou até numa cor marrom, né, às vezes ocorre muito em casos de pessoas que têm algumas doenças, né, algumas doenças crônicas, mas também pode ocorrer após um exercício muito extenuante, né, às vezes uma maratona, ou algo do tipo, ou até uma partida, se a pessoa não vai fazer uma partida e não está hidratada, mas já começa desidratada e faz um jogo bem puxado, bem desgastante, e aí pode até acontecer em algum caso, tá com uma urina de uma cor dessa, né? E aí você já consegue identificar e saber que você está precisando urgentemente se hidratar. Mas esses casos com a urina nessa coloração aqui, 7, 8, são casos bem críticos, né? Lá, quando a pessoa está realmente bem desidratada, isso tem um risco sério para a saúde. Além dessas cores, né? Essas cores mais fortes, um laranja para um marrom, a cor já amarela, né? Um amarelo um pouco mais forte, já é também um bom sinal de que você está desidratado, que precisa já repor urgentemente líquidos, né? Começar a se hidratar, porque a gente já sabe com muitos estudos na literatura que quando a urina está numa cor dessa, isso já começa a diminuir grandemente o desempenho esportivo, né? E isso aqui, esses estudos foram verificados com atletas, né? Mas não tem nada com árbitros, mas a gente consegue transferir os resultados dos atletas para os árbitros sem problema, né? Porque o árbitro ele tem um desempenho muito parecido, fisicamente falando, né? Com o dos atletas, dos jogadores, né? Então, a gente pode, sem problema, transferir esses resultados para os árbitros também, né? Acho que se vocês já chegaram a verificar no intervalo do jogo, quando vocês vão urinar e verifica a coloração da urina, e quando está muito amarela, né? Eu acho que vocês mesmo conseguem perceber que se vocês não se hidratarem bem, não reporem líquido, vocês conseguem perceber uma queda de desempenho, né? Dentro de campo, dentro do jogo, né? Então, isso já é um ponto importante da gente começar a se atentar e a observar, né? E aqui o ideal é que vocês estejam com a urina nessa coloração, né? Aqui não só antes de uma partida, como depois de uma partida, mas durante o dia a dia de vocês, né? Tá sempre se hidratando diariamente para alcançar essa coloração de urina, um pouco mais branca, né? Uma urina mais clara, como se fosse só água mesmo, saindo ali. Para que a gente possa, principalmente dentro de campo, quando for fazer um jogo, né? Conseguir preservar um bom desempenho, né? Do ponto de vista físico, estando bem hidratado, né? Levi. Então, pode falar. Moisés. Fala, Rapaz, Moisés. você falou que de 4 a 7 vezes você urinar. Rapaz, eu tenho observado que no máximo eu vou 3 vezes ao dia. Eu devo me preocupar com isso ou é normal? Assim, não é um caso de extrema preocupação, mas eu acho que você deveria tentar mais se hidratar mais durante o dia, começar a passar a beber mais água, né? Porque isso é bom não só para seu desempenho dentro de campo, quando você for treinar, quando for trabalhar, mas para a sua saúde no dia a dia, né? Tá sempre se mantendo hidratado durante o dia vai ser importante para a sua saúde, né? Como o Hugo falou, por exemplo, a desidratação, né? Quando a gente não se hidrata bem, não bebe pouca água durante o dia, pouco líquido, uma das principais causas, uma das maiores causas para dores de cabeça, né? Enxaqueca,
Então, como o Hugo comentou, que ele sente bastante quando ele está bebendo pouca água, quando está desidratado, né? Ele sente muita dor de cabeça, enxaqueca, e realmente esse é uma das principais causas da dor de cabeça e enxaqueca. Eu não sei se você passa por isso, se você sente, mas é sempre importante a gente estar se hidratando bem no dia a dia, né? Não sinto nada a respeito disso. E hoje mesmo eu fui 2 vezes só, pela manhã e agora à noite. Vou tocar nesse tocante aí de beber mais água, de hidratar mais, para poder estar indo mais vezes, né? A esposa até vê no pé aqui, beba água para você poder ir no banheiro. Isso é bom para não só para desempenho dentro de campo, mas para a sua saúde mesmo em si. Né? Ô Moisés, rapidinho, tem uma dica bem legal. No início também não tinha costume não, Moisés, de beber. E aí eu fui percebendo que o aplicativo, tem um aplicativo, você baixa no Play Store, você coloca lá, ó, a cada 2 horas, 1 hora, você coloca o tempo lá, ele vai dizer, o aplicativo é muito massa. E aí ele tem um alarme quando toca o telefone. E você vai bebendo o água ali, ó, mesmo sem sede, cara, tem que beber, mesmo sem sede. Eu aprendi assim e quando eu melhorei. Entendeu? Com o aplicativo ele ajuda demais. O próprio alarme do celular, né? Você pode colocar. Isso, o alarme do celular também pode ser. Levi, é interessante esse que você falou aí, porque geralmente as pessoas associam a urina sempre à cor amarela, né? Geralmente a urina tem que estar amarela ali. Não, você já viu algumas pessoas falar. Estou lhe falando isso que eu já citei algumas pessoas antigas. Então, assim, importante esse teste aí que você faz da hidratação. E, assim, essa questão de você diz aí de 5 a 7 vezes, aí eu estou tranquilo, porque, assim, eu costumo beber, assim, acho que dessa pandemia para cá eu mudei também meu hábito, assim. Procurei me hidratar mais ainda, entendeu? Então, essa questão de como de você... Agora, quem quiser se hidratar, no próximo treinamento lá que eu for marcar o campo do exército, pode falar comigo, vocês vão se hidratar de 2 em 2 horas. Você vai chegar lá 8 da manhã, vai sair meio-dia, Moisés, não se preocupe não. O sol lá, você vai se hidratar rapidinho. Não vai precisar de aplicativo nenhum. Lhe garanto, Rapaz, aplicativo nenhum você vai precisar lá. Não me fale desse sol aí de Aracaju, não, que Você não vai precisar de aplicativo, casa... você vai ficar lá comigo, marcando. Não se preocupe não, viu? E um aplicativo... Vou colar. Vou colar com você aí. Você tem que seguir o exemplo aí. Então, pessoal, terminada essa parte da recuperação, né? Eu vou passar para a parte do treinamento, né? Que é uma prescrição de treinamento base para quem ainda não está realizando nenhum treinamento de corrida ou ainda está treinando pouco, não está com muita dúvida, não sabe bem o que fazer. Então, essa aqui é uma base que vocês já podem começar a iniciar, né? Então, aqui foi uma periodização que eu fiz de 12 semanas, né? 3 meses, com 3 fases, né? Cada mês, uma fase. E aí, as primeiras 4 semanas, né? Que é o primeiro mês, vocês já podem começar a fazer 3 sessões, né? 3 treinos em dias não consecutivos, ou seja, segunda, quarta, ou sexta, ou terça, quinta ou sábado, com um treinamento intervalado com intervalos de longa duração. E aí, nos próximos slides, eu vou passar melhor explicando como vocês poderiam fazer, né? Só uma base que vocês podem ter, como no que se espelhar, né? Uma base mesmo, mas se alguém não estiver treinando ainda, né, e estiver precisando de algo como isso, pode fazer, e aí a gente vai conversando no dia a dia para ir ajustando essas questões. Mas, lembrando, antes de cada treino, que eu comentar aqui, que eu vou passar só a parte principal do treino, é sempre importante, antes de iniciar ele, realizar um bom aquecimento, né, aquecimento de 10 minutos em média, acredito que a maioria já treina, já faz isso, né, mas para quem não treina, se tiver alguma dúvida de como fazer esse aquecimento, pode falar comigo no privado aqui no WhatsApp, que eu vou ajudar vocês. E no final, fazer uma volta calmazinha, né? Uma caminhada, um trote, 5 minutos em média ali para voltar às condições iniciais que vocês estavam antes do treino e já começar um pouco também esse processo de recuperação. Mas aí entrando na parte principal do treino, né? Que é esse meio aqui, na periodização aqui que eu trouxe para vocês, nas primeiras 4 semanas, na primeira fase do mês, eu fiz um treinamento intervalado de maior duração, né, para quem é iniciante, com 3 sessões por semana, segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado. E aí, a prescrição do treinamento que eu vou mostrar para vocês vai estar com um exemplo parecido como esse, né, nesse formato.
vai estar o número de séries que vocês vão realizar dos tiros, o tempo que vocês vão realizar esses tiros, a corrida, enfim, o tempo de esforço, depois do X, depois dos 2 pontos, vai estar o tempo de pausa, né, de descanso, de recuperação, e depois desse arroba, é a intensidade do esforço que vocês vão fazer, né? Então, a intensidade que vocês vão fazer, uma escala que vocês podem usar para se basear na intensidade que vocês vão correr, quem for fazer esse treino, né, quem ainda não começou, quem já é iniciante, é usar essa escala de velocidade percebida, né? Que ela vai de 0 a 10, em que 0, eu não estou correndo, estou parado em pé. 1, eu estou correndo uma velocidade muito lenta. 2, uma velocidade lenta, ou seja, aquelas ações de velocidade baixa intensidade, baixa velocidade, como é a caminhada e o trote. Então, 1, uma velocidade muito lenta, pode ser uma caminhada. 2, uma velocidade lenta, é aquele trote lento. 3, já é uma velocidade um pouco mais moderada, né? Uma velocidade aí nessa faixa de 8 a 11 km por hora, junto com o 4 aqui, que é um pouco rápida. Aqui já no 3, uma velocidade moderada, já seria um trote, nem tão rápido, mas também nem tão devagar. O 4, que seria uma intensidade um pouco rápida, é o trote já um pouco mais rápido, né? E aqui, nessa faixa mais amarela, já começa a aumentar a intensidade, né? Ou seja, aumentar a velocidade com que vocês correm. Então, no 5, nessa escala aqui, se tiver lá prescrito a intensidade 5, para vocês correrem numa velocidade rápida, né? Então, essa faixa amarela aqui está numa faixa de 11 a 14 km por hora, né? Quem já correu na esteira, já correu na esteira em academia, vai conseguir associar melhor as velocidades com essas velocidades aqui em km por hora com a faixa, né, a taxa aqui da escala. E nessas faixas aqui mais escuras, né, mais na cor laranja até a vermelha, são velocidades mais rápidas, né? Então vai aumentando a velocidade do 0 até o 10. E aí nessa faixa aqui, na cor laranja, do 7 ao 8, que é uma faixa de velocidade muito rápida, vai ser aquelas corridas de velocidade muito rápida, entre 15 a 18 km por hora. Então, uma corrida muito rápida mesmo. E o 10 é a velocidade máxima, né? Os tiros, os sprints, em que você tenta correr o mais rápido que você conseguir, o mais rápido possível. Então, para a gente se basear aqui e conseguir saber em que velocidade a gente vai correr, né? Porque, geralmente a gente vai fazer os treinos na rua, né? A parte das pessoas vão fazer treino na rua, ou quem tiver um local, uma praça, um parque que consegue treinar lá, melhor ainda também. Mas acredito que a maioria vai correr assim fora, né? Não em esteira. Então, em vez de a gente usar essas velocidades já feitas, né? Prontas, né? Em quilômetros por hora, por exemplo, eu optei por trazer essa escala para que vocês possam se basear e saber mais ou menos em que velocidade vocês vão correr, né? E aí, voltando lá naquela tabela que eu falei, que eu trouxe para vocês sobre o treino, então, nas primeiras 4 semanas, a gente vai fazer 3 sessões de treinamento intervalado de intervalos de longa duração, né? Então, coloquei aqui 2 treinos, treino A e treino B. Lembrando que essa aqui é para iniciantes, né? Para ter como base. Então, aqui no treino A são 4 séries. Lembrem daquele esqueminha que eu trouxe no slide anterior, né? No formato da prescrição, né? Antes do X, o número de séries, 4 séries, vocês vão fazer 4 vezes por essa duração, né? Por 4 minutos, correr em 4 minutos e descansar 4 minutos. Então, corre, para, corre 4 e recupera 4 minutos também, é uma intensidade 3 aqui na escala, né? Então, a intensidade moderada. Então, vocês vão correr em 4 minutos no trote moderado, que não é nem tão devagar, mas também nem muito rápido, né? Então, essa vai ser a intensidade, ou seja, a velocidade desse treino aqui. Vocês vão fazer 4 vezes, 4 minutos de tempo de esforço e 4 de recuperação. No treino B, que é o segundo treino, né? Então, vão fazer 3 vezes na semana, alternando, segunda, quarta e sexta. Na segunda, por exemplo, faz o treino A, na quarta o B, na sexta o A, e depois inverte, né? B, A,
B. E isso vocês vão fazer, quem for iniciante já pode fazer por um mês, né? Na primeira sem fase do áudio aqui, treinamento. professor Levi. Não, mas tá escutando bem aqui. Quem Tá que disse que tá conseguindo sem ouvir áudio? agora? Não, tava ouvindo, eu tava ouvindo normal. Aqui tá Aqui também tudo entre certo. Posso ser que quem está sem áudio sai da sala e retorne de novo. Isso acontece, oscilação, mas tá perfeito o áudio. Então, vou dar continuidade aqui. E aí, pessoal, treino B, 8 séries, 2 minutos tempo de esforço e 2 minutos de pausa, numa intensidade maior, já na 5, né? Uma velocidade rápida, ou seja, já é uma corrida. Uma corrida um pouco rápida, né? Ali nos 11 até os 14 km por hora. Quem já corria numa esteira e colocou a velocidade lá, já consegue já ter uma noção mais ou menos a que velocidade é essa corrida. E aí, esse é o treino que ainda não faz nada, né? Pode começar a fazer já para ter como base nas primeiras 4 semanas, né? O primeiro mês. Terminada essas primeiras 4 semanas, né, a gente vai entrar numa segunda fase do treinamento, nas próximas 4 semanas, né, o próximo mês, em que agora já vamos incluir um treinamento de intervalado com intervalos de curta duração, né? Então a gente vai manter 2 dias da semana, aqueles mesmos treinos, treino A e B, só que agora nessa segunda fase, vamos incluir um treino C, né, com intervalos de curta duração, ficando já mais parecido, mais específico com os testes que vocês vão fazer para o TAF, né, para estarem aptos para trabalhar nos jogos. Então, aqui já nesse treino C, vocês podem fazer ou essa aqui, 16 séries de 1 minuto de corrida, descansando uma intensidade muito rápida, ou 24 séries de 30 a 30, uma intensidade entre 8 e 9, né? Então, vamos manter as três sessões, né? 3 vezes também, A, B e C, né? A diferença agora nessa segunda fase é que não vai alternar entre treino A e B, né? Vai ser cada dia um treino, né? Ou A, ou B, ou C. Então, passadas essas 8 semanas, né, 2 meses, a gente entra numa fase final, e aí, se for o caso, em outro momento, né, eu posso vir trazer aqui mais uma outra prescrição, que possa ajudar quem já estiver fazendo esse treino, para que a gente possa avançar ainda mais nos treinos, né? Então, aqui já na parte final, né, na última fase dessa periodização de 12 semanas, né, são as últimas 4 semanas, né, o último mês de 3, né? A gente vai continuar com o treino A, B, só que agora, em vez de fazer 3 vezes por semana, a gente já vai fazer 4, né? Quem for ali iniciante, que for fazer esse treino, essa prescrição, já vai fazer 4 vezes, né? 4 sessões por semana. E aí eu vou passar os slides para vocês, se alguém ainda não estiver treinando e estiver precisando disso, né, de dar esse start, né, fazer esse começo de treino, já é um bom caminho para a gente fazer esse início. Mas se tiver muito, pode falar. A Dinailton falando. Pode falar. Em relação a essa parte física, eu ainda não treino. Fisicamente, digamos assim, constantemente, certo? Eu não tenho um plano de trabalho para treino. Então, isso aí com certeza vai me ajudar muito. E outro detalhe, só para exemplificar, para a Copa do Mundo de 2010, nós tínhamos se eu não me engano, o Weber Roberto Lopes e o Leandro Pedro Voaden como cotados para serem árbitros representantes do Brasil na Copa. E o Weber Roberto Lopes, que era o titular, ele não foi para a Copa justamente porque não passou no teste físico. Tem essa curiosidade aí. Sim, então, é o que eu comentei com vocês antes, né? Naqueles 2 pontos de por que é importante o árbitro estar bem condicionado fisicamente, né? E o primeiro deles e o segundo deles, na verdade, é justamente isso, né? Poder estar apto para trabalhar, né? Para atuar nas partidas. E aí, pessoal, voltando à questão do treinamento, se tiver muito intenso, né? No caso
por exemplo, a de Nailson, se ele for fazer, né, essa prescrição e já tiver muito intenso para ele nesse momento, o que a gente pode fazer é aumentar o que a gente chama de densidade do treinamento, né, que é essa relação entre trabalho e pausa, né, entre o tempo que vocês fazem o esforço, o exercício e o tempo que vocês param, né, que recuperam a pausa, né? Então aqui tá de 1 para 1, né? Ou seja, para 1 minuto de esforço, eu também tenho 1 minuto de pausa, né? Então a cada minuto de trabalho que eu faço, de corrida que eu faço, eu também descanso, recupero 1 minuto, né? De forma passiva ali, sem recuperando em pé, por exemplo. E aí o que a gente pode fazer, se estiver muito intenso, é aumentar essa densidade, né? Passar de 1 para 2, né? Então, faço 1 minuto de esforço e descanso 2 minutos. Se for o caso, a gente aumenta mais um pouco, passa de 1 para 3, né? E aí vocês vão conseguindo, vão testando, né? E vão vendo se tiver terminando o treino assim, muito desgastado, né? Sem fôlego, né? Essa é uma alternativa que a gente pode fazer para diminuir a intensidade do treino, né? Outra coisa também é diminuir a velocidade de corrida, né? Então, a intensidade aqui que está prescrita depois do arroba, né? A gente pode fazer é diminuir essa velocidade também. Mas aí, quem for iniciar, vai conversando comigo, vai mandando mensagem no privado e a gente vai ajustando melhor essas questões. Aqui eu trouxe também uma prescrição também de 12 semanas, 3 meses para quem é avançado, né? Que é a mesma, né? Os intervalos, né? E as fases e a quantidade de sessões dos iniciantes, né? Daquela prescrição dos iniciantes, com a diferença justamente nessa questão da densidade, né? Relação de trabalho e pausa, que aqui vai estar menor para quem já treina, para quem já é avançado. Por exemplo, aqui, lá no iniciante, esse treino aqui eram 4 séries de 4 minutos de corrida com 4 de descanso, né? Aqui, para quem já é avançado, já treina há bastante tempo, já pode testar aí com a relação de 1 para 2, né? 2 para 1, no caso, né? 4 minutos de esforço, de trabalho, com 2 minutos de descanso. Outra variável que a gente pode também já dar uma melhorada, uma aumentada, é a intensidade, né? Começar a fazer essa mesma prescrição, só que numa intensidade maior, ou seja, numa velocidade maior, né? Para quem já treina há muito tempo, já tem experiência com treinamento, já está num nível mais avançado, são 2 variáveis do treino que a gente pode já alterar para conseguir bons resultados também, né? Densidade, diminuindo essa relação de trabalho e pausa, né? Fazendo um maior tempo de esforço de trabalho e um menor tempo de recuperação, ou aumentando a intensidade, né? A velocidade com que vocês correm. Então, a base da prescrição, ela é a mesma, né? O volume, a quantidade, o número de séries, o tempo de esforço vai ser o mesmo do iniciante, só que com a diferença de que vocês vão ter um tempo menor de recuperação ou correr numa intensidade maior, numa velocidade maior. E aí, quem for fazer também, seja o iniciante ou quem já tem muito tempo treinando já, podem não, me mandem mensagem no privado para que a gente possa ir ajustando melhor esses pontos. Professor, só uma uma melhor dúvida forma. rapidinho. Pode falar. Os metros são quantos mesmo? Oi? Para iniciante, a metragem, quantos metros? Não, aqui eu não defini metragem, não. Só o tempo mesmo, né? Por tempo mesmo. Beleza. Às vezes, a maioria, eu acho que deve treinar na rua, não deve ter como medir isso, né? Às vezes não quer também treinar com celular, né? Para tentar ter uma estimativa ali de distância que percorre, né? Mas apenas pelo tempo já dá para a gente ter um bom treino aí, só com treino. Mas vocês também... Pode falar, Moisés. É justamente que eu ia perguntar sobre o que o Hugo falou, porque a gente, como já está fazendo o TAF, né, eu já venho há 3 anos fazendo aqui na federação, a gente treina com metragem, né? No caso, os 40 tiros de 75 metros, ou senão a gente corre aqui 4 quilômetros e aí a gente tem o tempo para fazer isso, né? Os 4 km fica variável em de 20 a 25 minutos. E os tiros, 75 metros em 15 segundos e um descanso de 25 segundos. Me permita aí falar como
árbitro que já fui, e hoje, o que Levi deixou, deixou porque para quem é iniciante, se você começar a botar já esse tempo, às vezes você vai desestimular quem está começando. Porque você vai fazer um tiro de 40 e não consegue no primeiro, seu psicológico já fica. Então, eu acho que essa forma, eu já treinei aqui, acho que Levi pode até falar, a gente trabalhava o Detria, né, Levi, também, deixava livre, ó, faça livre, porque quando você já está mais habituado, no caso de quem vem fazendo, aí você já tem essa performance de ir para aquele tempo. Mas para quem está iniciando, se você pegar esse impacto logo, vem aquele desânimo. Então, assim, você deixando livre, você começa a adaptar o seu corpo para o treinamento e para os testes de esforço que você vai fazer futuramente, entendeu, Moisés? Para quem está iniciante, eu acho que essa determinação Não, eu do Levi entendi. foi Eu bastante entendi. interessante. A minha pergunta era sobre a metragem, mas ele já falou. Ele falou que está livre, né, para o pessoal que inicia. No meu caso, eu já treino com a metragem. Viu, professor? Também, né? Professor Ivanei e professor Levi. Ontem eu tive a honra, recebi o convite aqui em Cristianápolis para apitar um jogo de quarentão, repare só. Eu tenho 30 anos, vou apitar um jogo de quarentão. E eu senti, porque eu falei, cara, os caras só tocavam bola e tinha lances que eles tinham sprint, tinha corrida mesmo. E eu falei, caramba, eu tô sentindo aqui com os caras, imagina quando eu tiver com um profissional, vou morrer, eu tenho que treinar, tenho que pegar pesado. E eu vou começar, como você falou aí agora, pegar essas dicas aí, de começar com esses primeiros 4 minutos certinho, para, descanso, para depois começar a treinar aquele modelo que eu estou fazendo já. Os meninos que apitam Alan aí, eu acompanho a história de vocês, viu? Todo dia eu tô lá vendo vocês treinando. Eu gosto demais de ver vocês, motiva a gente, viu, professor? Muito bom. Alan, não devolve não. Tá cortando, tá fazendo um barulho. Não, aqui o Hugo falou do story, eu nem postei o meu story de hoje. Pessoal, uma coisa boa que vocês podem fazer para quem está iniciando, né? É fazer um grupo de WhatsApp ou tá seguindo um seguindo o outro aí no Instagram, né, para estar acompanhando e um puxando o outro para treinar, né? Se tiver alguém que mora perto, né? Então treinar junto, né? Como o pessoal aí da Bahia faz, que eu já acompanho também, né? Eu vejo que eles treinam juntos, né? Treinam uma galera junto aí. Então isso é muito importante para estimular cada um a estar treinando diariamente, né? Então, pessoal, isso é o que a gente tinha para hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado por esse dia também. Foi muito bacana a nossa conversa de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quem for iniciar aí com o treinamento, fala comigo e vai me dando um feedback do que vocês estão sentindo, né, do que está acontecendo durante o treino, para que a gente possa ir ajustando cada vez melhor esse treino de vocês. Então, valeu, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode falar. Pode falar, Adalberto. Não, só parabenizar pela aula. Foi, nota 1000, cara. Excelente. Parabéns mesmo. Bom. Eu também quero parabenizar, apesar de ter chegado, pego o carruagem andando, mas a partir dos 20 minutos que da aula iniciada que eu comecei a pegar aqui, show de bola. Aliás, a escola está de parabéns, nos trazendo conteúdo muitíssimo importante e bastante valia para a nossa trajetória, para as nossas jornadas. Parabéns. Valeu, Jair. Iago. É legal que a escola ela vem sempre nos surpreendendo, né? Isso aí é a certeza de que vai formar grandes profissionais em outubro. Obrigado. Adalberto, tem uma pergunta. Obrigado, Jair. Obrigado, Hugo. Alan, pelas palavras. Adalberto, tem uma pergunta? Boa noite a todos. Boa noite, professor Ivanei, professor Levi. Professor, a minha pergunta é o seguinte: com relação aos exercícios que possam ser feitos em academia, né? No caso, a gente pode intercalar no dia que for fazer esses exercícios que o senhor passou, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Sim. Para quem está começando, no caso. Os dias que a gente for para a academia, tem algum exercício ou alguma, por exemplo, nesse dia de corrida, a gente não malhar a perna,
e malhar a parte de braço, peito, costas, entendeu? Intercalar isso também, ou no dia que for fazer a corrida, não ir para a academia. Como é que fica essa questão? Ó, é uma questão de prioridade, né? A gente sabe que para o treino visando desempenho no jogo, né, e para passar no teste, os treinos de corrida eles vão ser mais importantes para vocês. Mas o treino da academia, que é o treinamento de força para fortalecer a musculatura, também é essencial para ter um bom condicionamento e para manter a musculatura bem, né? Para que consiga suportar os treinos de corrida. Então, assim, o que você pode fazer é alinhar os dois, né? Como você falou, você fazendo esses 3 dias de corrida, pode treinar o corpo inteiro, né? Nos outros 2 dias da semana, por exemplo, nos dias úteis. Se você já é uma pessoa que já treina há muito tempo, né, e já faz esse treinamento de corrida junto com a musculação, né, treinamento de força na academia, você pode fazer alternando, né, de um dia para o outro, né, segunda corrida, terça musculação, ou você pode fazer também no mesmo dia, né, se já tiver tempo, né, primeiro, tiver disponibilidade e já está bem condicionado, né, já tem uma certa experiência com treinamento, você pode fazer pela manhã, por exemplo, num turno, a corrida, por exemplo, e à tarde ou à noite é o treinamento de força, musculação. Mas é questão de prioridade, mas assim, para você entender o que é mais importante para você agora. No caso, se você não está treinando, fazendo nada, eu te sugiro que você comece fazendo treinamento de corrida. E aos poucos, se você tiver disponibilidade também de tempo, né? E a gente comece já depois a incluir esses treinos na academia. Mas se você tem disponibilidade, pode fazer, já vamos começar fazendo os dois, né? Fazendo esse treino de corrida aliado com treinamento de força, na musculação também. Beleza? Ok, professor. Obrigado aí. Professor Alan. Fala, Alan. Eu queria passar para os colegas aí, não que isso seja uma regra para todo mundo e que vai acontecer a mesma coisa. Mas é bom alertar os colegas, como eu também sou da área de educação física, alertar os colegas que, para quem nunca praticou academia, é bom conversar com o professor, o instrutor da academia, qual o seu objetivo na academia. Porque se deixar, o professor vai fazer você ficar marombado, você todo dividido. Você tem que falar o seu objetivo. Por exemplo, o meu objetivo na academia é fazer apenas fortalecimento sem muita sobrecarga. Porque eu já tive uma lesão no joelho por conta de sobrecarga de academia. Então é bom deixar os colegas alertados enquanto é isso aí. Importante, Alan, que você falou. Dando um gancho aí de Alan, professor, permite, por favor, Emilson? Pode falar, Miss. Bem colocado, Alan. Eu, recentemente, eu tinha uns 30 dias sem treinar. Aí, quando eu voltei a treinar, eu bati um papo com o meu personal, né? Ele sabe que eu sou árbitro e ele dá essa orientação. Ele faz uma bateria de treinamento para a gente fazer específico, né? Panturrilha, coxa. E aí, na outra semana, aí no outro dia, ele já muda, já pede para a gente usar outra parte do corpo, justamente para não forçar. E uma coisa muito fundamental em relação à avaliação física, que a gente faz todo ano aqui da Federação Baiana, é uma coisa que é muito importante. Além de o colega fazer o fortalecimento, né, da musculatura na academia, trabalhar bastante o lado mental, que eu vejo muitos colegas perderem a avaliação física porque não estava bem psicologicamente, não dormiu bem, não se alimentou bem, aí acorda agitado, aí vai para a pista. Então, essa também é uma parte que acho que deve ser com outro professor, que a gente tem que trabalhar no dia da avaliação física, é a parte também do pilar mental, porque o psicológico também influencia muito, porque eu já perdi a avaliação física por estar mal psicologicamente, entendeu? Só isso mesmo. Boa. Mais alguém quer comentar? Valeu, Alan, valeu, Miss, pela... Boa noite, professor Levi. Boa noite, Matheus. Só pegando o gancho de Alan, a gente que é da área de educação física, para os alunos aí, os colegas que estão parados, eles imediatamente não vão direto a uma academia, né? Falar com o instrutor ou o dono da academia. Ele procura fazer antes um check-up geral da sua saúde, né? Que é mais importante do que você adentrar logo na academia. Procure um cardiologista, um clínico geral para ele fazer um check-up do seu corpo, para você ver realmente
o que você está precisando, né? Porque às vezes você vai para uma academia, chega lá, tem algum problema de saúde e acaba acontecendo algum caso com você lá e você não sabe determinada situação qual é. Então, eu indico que vocês procurem antes um cardiologista, um médico, para vocês fazerem um check-up geral, para depois vocês procurarem fazer uma atividade física, de início, assim. Isso, extremamente importante. Às vezes com certeza, óbvio. Tem algumas academias até que mais sérias, né, que antes do aluno iniciar pedem esse exame, né, mas a gente sabe que tem muitas que isso não acontece, né, e o que o professor Matheus e o professor Alan aí comentaram também é extremamente importante, né, o que o professor Alan falou aí de avisar para o profissional, né, que vai te instruir lá na academia, seu objetivo, né, porque se vocês não avisarem, o treino vai ser voltado para fins estéticos, né, a gente sabe que vai ser um treino mais voltado para quem quer ganhar hipertrofia muscular ou para quem quer emagrecer, que geralmente esse é o foco das academias, né? Mas se vocês conversarem com um profissional que estiver lá e falar que vocês também fazem treinamento de corrida, explicar para ele como é que é o treinamento, explicar que vocês estão fazendo curso de arbitragem de futebol, ou até que vocês já trabalham com isso, né? Vai ser importante para que ele possa ajustar e fazer um melhor treino para vocês, né? Prescrever um melhor treino para vocês, né? Para que ele possa também te acompanhar da uma melhor forma, né? Então, é importante ter esse acompanhamento profissional, né? Pessoalmente, ali, lado a lado, presencialmente com vocês, é muito importante. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo, pessoal? Levi. Quem fala, pode chamar aí, pode falar. Edson, desculpa. Boa noite. Só para esclarecimento aqui, para todos aqui, para mim também, né, para todos. Qual é a diferença entre alongamento e aquecimento? E qual seria interessante começar primeiro? Só para esclarecimento. Boa, Edson. Essa é uma questão importante que muita gente tem dúvida que antes de treinar, né? Então, o alongamento é aquele tipo de exercício que a gente alonga a musculatura, né? E tem alongamento passivo, que é você mesmo alongando a musculatura. Eu acho que mesmo eu acho que aqui não tem ninguém que nunca treinou na vida, né? Acho que alguém já deve ter feito algum tipo de treinamento, um alongamento, ou já deve ter corrido na vida. Acho que já deve ter visto e sabe mais ou menos o que é um alongamento. Então, aqueles exercícios que a gente estira a musculatura, né? Então, por exemplo, quando a gente quer alongar a parte posterior da coxa, quando a gente tenta em pé tocar a ponta dos pés, né? Tenta com as mãos, né? Com os dedos das mãos tocar a ponta dos pés, né? Curvando a coluna. Enfim, esse é um tipo de alongamento que é um alongamento estático, né? Para quem não tem nenhuma ideia assim do que é um tipo de alongamento. E o aquecimento já é algo mais dinâmico, né? Como a própria palavra diz, né? Para aquecer o corpo e preparar para a parte principal do treino, né? Então, mais ou menos, a diferença é essa. E o que é melhor da gente fazer antes do treinamento, seja de corrida ou de força, é o aquecimento, né? Começar o que a gente chama de entrar em calor, né? Começar a aumentar a temperatura corporal, fazendo exercícios mais dinâmicos para que a gente possa preparar mais o corpo e a musculatura para o que vai vir pela frente, né? Que é a parte principal da sessão. E fazer esse alongamento mais estático, mais passivo, no final da sessão de treino, seja de corrida ou de musculação, para que a gente já possa iniciar um processo de recuperação e começar a voltar aos estágios iniciais que a gente estava antes de iniciar o treino, né? Começar já a voltar àquele estado que a gente fala que é basal, né? Que é iniciar aquele estado de repouso que a gente estava antes de iniciar a treinar, né? E já também começar esse processo de recuperação, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Não sei se ficou claro aí para vocês essa questão. Então, professor, assim, então é interessante a gente alongar e depois aquecer, não é isso? Como a Edson não conseguiu ouvir, estava baixo. Repita aí, por favor. Testando agora, certinho? Pronto, agora sim. Então, o interessante é a gente alongar primeiro e depois aquecer, não é isso? Não. Depende do alongamento que você vai fazer. Mas, assim, o alongamento estático, esse passivo que eu estou falando, que é aquele que a gente alonga o nosso próprio corpo, né? De forma passiva.
é mais interessante a gente fazer no final da sessão, né? Lá ali na parte de volta calma. Mas o que a gente pode fazer antes do treinamento é aquecer de forma mais dinâmica, né? Com alguns exercícios educativos, alguns exercícios mais coordenativos, que vão preparar mais o corpo de forma a entrar mais em calor, aumentar a temperatura corporal e deixar o corpo mais num estado ótimo e pronto para fazer a parte principal da sessão. O alongamento, esse passivo estático, ele já tem um efeito mais de relaxamento, então é mais ideal que seja feito no final da sessão. Mas pode ser feito também alongamentos, o mais ideal, né, que seja feito alongamentos dinâmicos, né, esses que tem mais movimentação do corpo, né, esses movimentos de rotação da articulação, balanço de perna, por exemplo, são alongamentos dinâmicos que podem ser feitos antes da sessão, antes do treinamento. Mas o ideal é que a gente consiga fazer exercícios mais dinâmicos antes da sessão para aumentar a temperatura corporal e deixar o corpo num estado mais ótimo para realizar a parte principal da sessão e deixar esses alongamentos mais passivos, que tem mais um efeito de relaxamento muscular no final do treinamento, no final da sessão. Entendeu? Professor. Eu, Edson. Edson tá com a cara de sono, mas entendeu. Levi, então, uma pergunta aqui do Flávio. Uma pergunta aqui do Flávio. Levi, eu parei de treinar por conta do trabalho, que comecei, mas para ir para o trabalho, eu vou e volto pedalando numa base de 14 quilômetros, ida e volta. A pedalada afeta o condicionamento? Não, afeta o condicionamento ou interfere? Os dois. A pedalada, essa pedalada que ele faz é bom para o condicionamento dele. Assim, não quer dizer que vai ajudar bem ele dentro de campo, né? Porque é uma pedalada, né? Um ciclismo não quer dizer que ele vai conseguir correr bem dentro de campo e fazer um bom teste, por exemplo, o TAF. Então, o ideal é que ele corra, de fato, né? Para conseguir ter um bom desempenho dentro de campo, passar nos testes, né? Mas isso é um bom exercício para ele melhorar o condicionamento, a saúde, enfim. Nessa questão de interferir, eu acho que o que ele está querendo dizer, né, em relação ao treinamento dele. Não sei se ele já está treinando, né, a corrida, e talvez ele esteja perguntando se essa pedalada vai interferir no treinamento ou no jogo. Se for feito bem antes de um jogo, numa partida, pode ser que interfira negativamente no desempenho dele, né, mas é uma questão de percepção sua, Flávio, de entender se antes de você treinar ou de for fazer uma partida, enfim, de você ter pedalado isso, né, 14 quilômetros, que é um pouquinho longo, né, tem um certo volume aí, pode ser que interfira no seu desempenho, mas é uma questão de percepção sua, né, se você já está acostumado a fazer essa pedalada e talvez não interfira tanto, já não te deixe mais tão cansado, né? Você talvez já esteja um pouco mais condicionado, talvez não vai te interferir negativamente nesse treino, nessa partida que você está querendo se referir aí que você vai fazer após essa pedalada. Mas se não, se você após essa pedalada já estiver se sentindo bem, não estiver se sentindo cansado, pode ser que essa interferência seja mínima no seu desempenho aí. Beleza? Tranquilo? Pessoal, veja aí, no início, quando comecei a falar com vocês aqui na sala, eu falei, a escola tá aí dando aquele suporte, preocupado, claro. E aí, Levi já deixou um trabalho excelente aí para vocês hoje. Trabalho de iniciante, trabalho que já está com manutenção, né? Já tem uns cardápios lá. A doutora Márcia colocou lá, a Valine colocou no grupo. Então, Levi se colocou à disposição para vocês aí. Então, é hora de realmente começar a trabalhar com afinco, né? E eu já falei aqui, a Aline chegou agora, mas vou repetir. Em maio, que é a jornada técnica com Emerson, aqueles que estão um pouquinho acima do peso já devem mostrar um novo perfil. Eu estou lançando esse desafio hoje aqui, dia 7 de março. O nosso próximo presencial, não teremos sala de aula, só prática de campo. 25 e 26. 25 com Levi. O teste, o Ariete, ou o Ioiô. Vamos fazer no campo do Exército. E no sábado a instrução vai ser comigo. Nós vamos fazer estações.
os senhores vão replicar no campo de jogo as regras que já foram dadas, vamos dividir os grupos, eu e Levi vamos estar na supervisão lá, e vocês vão botar em prática, estações. É uma prática que vocês vão adorar bastante, vocês vão botar em prática, a gente vai estar lá fazendo a retroalimentação, então, aí vocês vão estar quem é o instrutor vai ser eu, instrutor CBF eu mesmo que vou estar nessa frente dessa parte prática. Então, quinta, sexta e sábado, nada de sala de aula, não vai ter hotel, só no campo do Exército. Na sexta tarde, com o Levi, eu estarei lá também, né? Para a gente vai. Esse teste que a gente vai fazer, o Ioiô, e Levi pode até fazer mais comentários aí, que é da parte dele. É um preâmbulo para a gente ver como está para o FIFA Teste. É um teste também de esforço, claro, lembrando aqui que vocês vão dar o que você puder, o seu limite, né, Levi? Vai fazer além do que você não pode. Então, na sexta vai ser teste com Levi. No sábado, comigo e Levi também, lá vamos estar fazendo as estações, vamos estar dividindo os grupos, vamos passar as regras que os senhores vão estar demonstrando no campo de jogo, né? Vai estar na minha supervisão, o Levi também vai estar comigo acompanhando, e aí vai ser um trabalho muito dinâmico, um trabalho que vocês vão estar se inteirando bastante e se aperfeiçoando e buscando ainda mais os conceitos da regra. Uma coisa que nós lançamos ano passado deu bastante certo aqui, as estações aí. Então, 25 e 26. Reforçando que a aula de quarta do professor Jailson, para quem entrou depois, será na quinta-feira, dia 10. Sai da quarta, dia 9, para a quinta, dia 10, às 20 horas. Devido o Jailson estar com uma escala em Juazeiro, na Bahia, aí no estado dele. Tranquilo? Quero aqui parabenizar o quarteto que trabalhou no sábado lá no campo do Exército. Apesar de ser um jogo festivo, mas eu costumo dizer que não existe jogo festivo para arbitragem. Mas o jogo foi bastante tranquilo, respeitoso, né? Mas serviu bastante para o trabalho do árbitro central, né? Conversei com ele no intervalo. No segundo tempo, voltou bem, porque, vou dizer aqui, Edson estava acostumado ao esporte amador. Às vezes, ele, como ele disse, trabalhava sozinho com os assistentes, ou trabalhava sem assistente, teve os assistentes, e aí, em determinado momento, eu disse, mesmo com assistente, tem que avançar mais um pouco, transição de campo, mas isso é normal. Estou falando aqui que serve para tudo, é normal. Para quem está iniciando uma primeira partida, para mim foi excelente o desempenho do quarteto. Tanto o William como o Ailton, muito bem no primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, eu inverti, botei o Eric também na bandeira lá, e botei o Ailton para quarto A. O William... me surpreendeu também, Levi. Lembrou você que nunca tinha pego uma bandeira, foi a mesma coisa de você lá. Teve lances extremamente difíceis da regra 11 e ele saiu muito bem mesmo. Teve até um lance no final do jogo. O jogador está em posição de impedimento, ele não participa no primeiro lance. O jogador pega a bola, mas depois ele vai para disputar essa bola, sabiamente, esperou até que deveria esperar, marcou corretamente o impedimento. Então, assim, o quarteto, né, o quinteto, também parabenizar o Fábio e o Iago, que estiveram lá para ajudar. Faltou um militar lá e o Fábio terminou sendo jogador, mas só foi militar por 90 minutos ele. Já deram baixa nele, só entrou e em 90 minutos já deram baixa nele lá, já pegou a reservista dele, 90 minutos só foi militar por 90 minutos. Já deram a baixa dele. Mas quero parabenizar a Fábio também, Iago, por ter ido lá para prestigiar os colegas. Então, meus amigos, estejam preparados, né, como foi para esse quarteto, para o quinteto, né, como vai ser para outros. A gente tem que estar preparado. E o William até falou, professor, o cavalo selado passou. Eu recebi o informe na sexta de manhã do capitão Teixeira, pedindo esse apoio para o evento do batalhão. Prontamente nós disse, não, nós vamos colocar. Então liguei para todos, não, professor, estou à disposição e tal. Então, como foram eles, sugeriram outros. Nós teremos um evento em maio, que é jornada técnica. Mas a gente está finalizando só, porque em maio é a semana da infantaria lá do batalhão. Então, consequentemente, nós vamos ter jogo entre as companhias e a gente vai encaixar os senhores para estar arbitrando esse campeonato lá da infantaria. Agora vai ser um pouco mais difícil do que esse jogo de sábado, que foi light lá um pouco. Vai ser envolver todo o batalhão, companhias e tal. Então, a gente vai estar finalizando com o comandante essa semana, numa breve reunião. Vai ter uma semana de esporte, mas a gente não vai estar inserido em toda semana. Vão ter as atividades, mas o futebol, né, nós vamos estar lá ajudando, como fizemos ano passado. Só que esse ano, acho que vai ser praticamente 2 dias. Nós ano passado a gente fez 1 dia, vai ser 2 dias. E todos os senhores estejam preparados que vão trabalhar. Com a supervisão do nosso instrutor Emerson, que vai estar acompanhando. Aí nós vamos ter sala de aula
e nós vamos ter campo também, treinamento prático e também um treinamento só com vocês, mas já se preparem para esses jogos aí. A gente está finalizando para colocar as datas tudo certinho lá de maio. Mas reforçando agora, 25 e 26, treinamento de campo. E abril, que é o Marcelo. Em abril, conforme Marcelo de Lima Henrique confirmou conosco, 29 e 30, Marcelo de Lima Henrique vai estar aqui. Então, já se programa uma programação todo mês, está bastante recheada, como a gente costuma falar, né? E 25 e 26 tirou a curiosidade que os meninos ficaram me perguntando, professor, quem é o instrutor que vem nessa jornada? Eu digo, aguarde, mas vai ser o mesmo. Já está determinado aí, né? Já entrou no consenso lá e quem vai estar na instrução aí do dia 26 vai ser comigo e com o Levi também. Então, reforçando, 25, nosso Ariete, né, Levi? Depois o Levi vai passar algumas informações sobre o Ioiô, só quero falar Ariete. O Ioiô vai estar passando algumas informações, que tem o Ariete também, que é mais específico os assistentes, mas não trabalha o Ioiô, porque pega todo mundo. Depois o Levi vai estar passando mais informações sobre a temática. É no campo de jogo. Esse teste Ioiô você não faz em pista, é no campo. Por que no campo? Porque são várias saídas com os cones, e aí você vai chegar no tempo tal. Então, esse tipo de teste você não faz em pista. O FIFA teste é na pista, mas esse teste Ioiô é no campo. Então, por isso que vai ser no campo do Exército na sexta e no sábado comigo lá na parte técnica. Tranquilo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade aí. Estamos aqui para responder. Ainda faltam 7 minutos, o Levi não vai cobrar o adicional, não. Faltam 7 minutos. Quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, ilustrar algo. O pessoal que trabalhou, se quiser falar rapidinho aí, qual foi a sensação ali do trabalho, né? Passar para os colegas e tudo. Professor, eu quero dizer aqui que, Levi, se prepare o WhatsApp aí, viu? Então, tamo junto. Falar de você aí, tô precisando muito, cara. Vamos. Dia 25 tem teste, vamos. Professor, Ivanei. Oi, Marcos. Só uma pergunta. Não. O senhor vai aliviar? Se eu vou aliviar? Não, eu vou aliviar como? Vou botar a instrução normal, não. Aqui, a instrução do Zap vai aliviar, não.